vamos lá, falamos de Guterman, falamos de Lippmann, Mato Lippmann, Guterman. É lógico que vai familiarizar alguns autores ligados à fisiologia do exercício, que vem a notificar, oficializar as fibras de contração rápida, fibras de contração, ou seja, lenta, fibra de contração rápida, ou seja, 2A, 2B, essa complexidade que também familiariza o complexo B. Então, o complexo muitas vezes, então complexo penitenciário. A palavra plexo já nos ajuda a estudar mais sobre anatomia, né? Porque a palavra plexo fala sobre mãos e pés, a parte, né, a falange distal, proximal, metacarpo, metatarso, fala sobre caminhada. Então, Guterman ele fala sobre evidências do efeito trófico de neurônios motores sobre as fibras musculares, pois eles inervados. Isso influencia o desenvolvimento e o crescimento das fibras, né? Então, ou seja, o efeito trófico dos neurônios motores. O treinamento prolongado em algumas unidades motoras de contração rápida podem se tornar resistentes à fadiga contra unidades de contração lenta. Quer dizer o que o Guterman aqui? Ele buscou dizer que o agente que você vai, ou seja, contratar, ele pode, a cada dia, dos treinamentos que ele faz tipicamente, pode haver mudanças na contração, no tipo de contração, ou seja, um tipo de predominância motora. Contração rápida, só corrida, 100 metros, correndo 50 metros, como eu coloquei aí no campo ilustrativo, ou fazendo dentro de casa. Aquelas corridas de intervalos, o pique, você vai e volta, não sei se nem 10 metros, foi 5, 6, depois eu vou calcular, eu vou tirar uma medida nos campos da perimetria, para analisar quantos a corrida foi e a questão dos passos. Já é uma pesquisa, né, pessoal para mim, não pode ser relevante. E aonde está o espaço, onde você está, vai ajudar também a detectar a importância de brincadeiras como a própria queimada, outros jogos tradicionais pré-desportivos, que são situações que vão relacionar soluções no dia a dia diário também entre as fibras. É lógico que tem treinadores que só olham o rapaz, ou a própria rapaz, o moço, a menina, vai destacar em questões de explosão muscular, força, a sua amplitude, as questões dos nervos motores, essa inervação e essa impulsação. Ok? Então, quando falamos sobre os aspectos energéticos ligados às atividades humanas, atividades físicas, exercícios, coloca relacionamentos ligados ao próprio treinamento. O texto fala o quê? Que quem é hiperplasia é hiperplasia. Quem tem essa genética é genética. Nasceu para ser fisiculturista, alterifilista, né? Alteres, que eu coloquei alterifilista, ou alterifiliciolista, né? Feliz, porque então, é lógico, nós eu conheci pessoas que mostram fotos na sua imagem, como é que era, depois houve uma conversão, mudanças, mas tem que ter aqui uma concentração de treino, não lembrando da Alemanha, que era muito exagerado. A Alemanha ali naquela época, a história da educação física, que colocou um tipo de roteiro, né, um tipo de cotidiano que todo mundo que quer fazer uma ginástica que era importante. É um termo de concentração também, que também ligava o quê? O alistamento que eu falo que o exército, ou seja, esses grupos ligados ao treinamento. A Alemanha, querendo ou não, como outros países, tinha um termo muito concentrado ligado a Roma e a Grécia, que faziam o quê? Preocupavam com o corpo, os tipos de gladiadores, tipos de soldados, era um meio também de espetáculo, mas colocava também em prol, nos bastidores ligado ao campo de essa Guerra Fria, que já acontecia fatos atrás, que você pode ver alguns filmes de ficção, ocorre uma negociação. Às vezes nem brigavam, colocavam um melhor homem, ou o melhor homem, vou colocar a Joana d'Arc aqui em discussão ligada ao gênero, mas colocava lá para fazer, ou seja, um tipo de fazer e saber, fazer lá para ver quem era o melhor, em diferenciação. Nós não podemos colocar de novo nesses tempos atuais que ocorre ainda
corridas, briga de galo, alguns autores ligados ao esporte e sociedade, como a Christian, que coloca lá no Ceará que o próprio jogador de futebol, ele era marcado como um delinquente e sujo, imundo, porco, no modo de dizer, o livro que ela coloca ali. E que a maioria das vezes ali era uma briga de galo. Mas hoje você vê o Ceará onde está. Olha onde está a Fortaleza na época. Embora o próprio Brasil, o próprio capixaba, o cearense, o paranaense, não tinha um destaque muito grande na época. Era só Rio, São Paulo. Rio, São Paulo e também em outros lugares. Lógico que o esporte também ficou em destaque em 1987. Ok? Como eu já até falei sobre o Canário aqui. Falei do Canário, por exemplo, você lembra do Canário, lembra de quem? A pessoa já colocou o Canário como símbolo do Brasil. Ah, você é canarinho, né? Então são fatores importantes. Todo time, não sei se é o canarinho, ou por exemplo, tem porco, tem urubu, ou seja, tem a águia, por exemplo, o Corinthians que jogou há pouco tempo. Então, você vê outros times, o Avaí, ou seja, a Volta Redonda. São times que na época eram conceituados, tão conceituados hoje, o América ali do Rio, que chegavam a discutir, tem histórias de vários times na época eu gostava, os fatores documentais que eu não perdia, ali nas emissoras, como a Bandeirantes também, colocava alguns times que não estavam em anonimatos, mas tinham um destaque muito grande no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. Temos que ver que cada clube tinha fatores relacionados a corridas de cavalo, corridas até de cachorro, ou seja, tinha o remo, tinha clubes sociais que ali se associavam, só elites também, e ali onde associava elite, que a própria maneira de se enxergar a história, eu lembro do Sesc, lembro que o SESI, né? O SESI, meu pai tinha um convênio, no SESI porque ele trabalhava numa empresa, aviação, uma aviação de ônibus, e ali você mostrava que ou seja, seu pai trabalhava no campo trabalhista, sindical, você tinha convênio, você podia fazer a carteirinha. Mas teve épocas atrás que proibiram só pessoas que podiam estar lá, quem tinha um ápice maior de trabalho, por exemplo, trabalhar na Vale do Doce, que é uma questão, né, que campo de exportação em outras empresas. Foi proibido na época o motorista. Aí eu tentava entrar, eu e meu irmão tentava entrar com estratégia. Tinha uns colegas que o pai e a mãe, ou seja, trabalhavam em empresas grandes, a gente usava estratégia. Ou conversava lá com um rapaz que ficava lá naquela catraca. Pô, o senhor me conhece aí desde pequeno, deixa eu entrar aí, tô tomando um banho na piscina aí. Sabe que a gente nunca entrou na piscina. Pô, a gente entrava lá com estratégia. Tinha eu, meu irmão e outra galera aí, ó. Tempo atrás eu vi um aí passando aí. Ele que é soldado universal. Então a gente chegava de estratégia lá. Então são fatores importantes. Eu entrava lá por causa de quê? Lá tinha quadra esportiva, tinha ioiô, totó aquele que a brincadeira, tinha várias outras atividades, tinha uma cantina. É lógico que você ficava ouvindo lá que você era marginal, ó, chegou esses marginal, chegou esse menino de novo. É lógico que as meninas eram colocadas com esse meio de educação. Tratado depois de tempos atrás eu estava ali, ó. Atuando como professor, treinador, instrutor, ali atuando e falando sobre esse assunto. É lógico que já foi mandado embora ali, já cuspiram, falaram que a gente era muito tipo de coisa. Porque o pai muitas vezes, não é questão que o meu pai era o Lieberman, nem o Guterman, nem o Bauman, mas ali ele faz referência aos direitos humanos. Ou seja, são fatos importantes que nos coloca. Eu lembro que eu tinha um colega que ele podia entrar ali tranquilamente, o pai e a mãe. Porque para entrar numa empresa como a Vale ou a Tubarão na época, tinha que ter um conceito muito grande aquisitivo, essa eficiência. Ok? Lógico que tempos atrás eu não trabalhei. Eles pagaram a nós em época de colônia de férias. Mas cheguei a trabalhar mais questão de marca, né? Expor a marca ligada à publicidade. Quero dizer, o salário é bom. Que Deus, né? Deus abençoe. Eu tenho até prima, né? Já trabalhou lá tempos atrás. Eu não posso colocar os nomes que são restritos. São campos sindicais, como diz o Mazadier, o tempo é conquistado, o tempo é cultural, você tem que ter sabedoria nos campos sindicais, ok? Ok, vamos lá, ao texto, vamos ler textos e contexto.